Graça e paz, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia, aí em Nova Iguaçu. Eu me chamo Irmã Gabriele e pertenço à Congregação das Irmãs Paulinas. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum e para iniciar o nosso encontro, vamos fazer a nossa oração. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, sois o caminho, a verdade e a vida. Fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para nos ensinar e sugerir o que vós pregastes. O evangelho que nós vamos meditar hoje é da liturgia deste dia. É de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo tornou-se insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e que eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma comparação para facilitar o entendimento da palavra. Os discípulos não entendem a razão de Jesus falar em parábolas à multidão. É bom termos presente aqui que existe uma distinção entre a compreensão dos discípulos e o entendimento do povo, pois os discípulos eles têm a chave para interpretar o ensino de Jesus e sua atividade em que se manifestam os mistérios do reino de Deus, porque eles já aceitaram o sinal salvador de Jesus. Jesus vai dizer ainda no Evangelho: os que estão de fora olham sem ver, escutam sem ouvir o que se diz. Pois bem, esses seriam os que estão fascinados pelas tendências de poder que muitas vezes geram injustiças e desigualdades, e esses se perderam nas palavras externas e não conseguem pensar na possibilidade de um mundo mais justo e fraterno. E o que impede? Exatamente o fechamento a esta proposta apresentada por Jesus. Pois então, os que acreditam, esses veem e conseguem entender o que se diz a palavra do Senhor. Pois então, os que correspondem terão conhecimento cada vez mais profundo, que lhe facilitará a prática mais semelhante à de Jesus. Esses que não correspondem são, digamos assim, os que estão de fora,
ainda que tenham escutado o ensino de Jesus e presenciado sua atividade, perderão inclusive o que receberam, porque estão resistentes a esta nova proposta de vida. Claro, digamos também que os discípulos não entendiam tudo no primeiro momento, todo o ensino de Jesus, mas o mais interessante e bonito é que eles foram entendendo, compreendendo, na medida que eles eram fiéis à proposta, buscavam entender, e o norte foi a adesão. Então, cada vez mais eles foram convidados a romper também com os seus próprios obstáculos, e Jesus dava o ensinamento, falava dos seus mandamentos, e esses estavam abertos para seguir essa nova proposta. Então, assim como os discípulos, nós também precisamos apreciar o privilégio que supõe escutar e ver agir na nossa vida as ações de Jesus. Algo também interessante que o Evangelho menciona é quando traz uma menção do Antigo Testamento, onde diz que também os profetas e os justos desejaram intensamente ver e ouvir o que nós ouvimos e vemos. Então, quer dizer, os profetas e os justos, esses integram o verdadeiro povo de Deus. Os justos são os que aceitaram o ensino dos profetas e compartilharam suas expectativas. Então, na meditação deste dia, nossa oração, vamos nos perguntar: o que falta na minha vida para eu seguir melhor Jesus? Quais são os tipos de tendências, teorias, ideias que me impedem de ouvir melhor e praticar bem a palavra de Deus e viver o seu reino? Na contemplação, vamos agradecer a Deus pela graça que nós temos de ouvir e entender a proposta do reino e traduzir em nossa própria vida o agir de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, dando força, esperança, coragem e muito amor para seguir a nossa caminhada cristã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.